Bem-vindos à nossa análise. Hoje vamos investigar um assunto que está dando o que falar. Essa recente luz verde do governo para a Petrobras começar a perfuração exploratória de petróleo lá na Foz do Amazonas. Uma área também conhecida como margem equatorial, né? Exato. E uma decisão que chega num momento bem curioso, para dizer o mínimo. Pois é, a gente tem aqui bastante material para destrinchar isso. Notícias da Associated Press, Agência Brasil, dados da ONU sobre a COP30. Sim, e também análises importantes de ONGs como WWF, Greenpeace, institutos como o WRI e até publicações mais focadas na região, tipo a Infamazônia. Bastante coisa. O nosso objetivo aqui é realmente entender a fundo essa história. Porque essa autorização, sabe? Justamente agora que o Brasil está se preparando para ser anfitrião da Cúpula do Clima, a COP30, porque está causando tanta polêmica. Quais são as cartas na mesa, né? E os riscos reais envolvidos nisso tudo? Exatamente. O ponto central parece ser o timing, a hora escolhida para isso. Essa permissão para buscar petróleo surge muito, muito perto da COP30, que está marcada para novembro de 2023, lá em Belém. De 10 a 21 de novembro, né? Isso. Parece um paradoxo, não acha? Ok, vamos então investigar isso juntos. Vamos lá. Para começar, o que aconteceu de fato? O IBAMA, que é nosso Instituto Ambiental, deu a licença operacional. É para um poço exploratório específico num bloco lá na margem equatorial. Exato. E é importante notar como a AP News até relembrou que essa história não é completamente nova, né? Esse mesmo licenciamento já tinha sido barrado em 2023. Ah, é verdade. Tinha gerado bastante controvérsia naquela época. Muita. Foi suspenso e agora, depois do que o governo chama de revisões técnicas, ele foi retomado. Não surgiu do nada, entende? Mas essa reativação agora é o que chama atenção. E chama atenção justamente por causa da COP30, né? Que vai acontecer em Belém, de 10 a 21 de novembro de 2025. Uma conferência da ONU super importante, focada em temas cruciais como florestas, transição energética. Exato. E aí você pensa, o país vai sediar esse evento e, ao mesmo tempo, avança na exploração de petróleo na Amazônia. É complicado. Envia sinais meio contraditórios para o mundo, né? Sem dúvida. É justamente essa tensão que torna o caso tão fascinante e complexo também. Porque essa decisão parece ir na contramão do discurso ambiental que o Brasil, tem se esforçado para construir lá fora. É uma boa pergunta. Olha, primeiro tem o conflito com as próprias metas climáticas, é quase direto. O Brasil quer liderar na COP30, certo? Quer pautar discussões sobre bioeconomia, proteção florestal, combustíveis sustentáveis. Sim, essa tem sido a linha. Pois é. Mas aí, como o The Guardian apontou, fica difícil sustentar essa liderança e, ao mesmo tempo, autorizar a busca e, quem sabe, a produção futura de mais petróleo, ainda mais numa área tão simbólica quanto a Amazônia, né? Na prática, é expandir a fronteira fóssil. Fica parecendo que está remando para dois lados ao mesmo tempo. E bem na hora que todos os olhos estão voltados para o barco brasileiro, né? Precisamente. E isso leva a gente para o segundo ponto. O sinal político e diplomático que isso passa. É adverso. Avançar com exploração fóssil assim, às vésperas de uma cúpula climática em casa... Abre margem para crítica, né? Totalmente. Abre um flanco enorme para acusações de greenwashing, sabe, aquele verniz verde que não se sustenta quando você olha para as ações concretas. A AP News reportou isso, observadores internacionais, ONGs, já estão apontando essa contradição. E isso pode atrapalhar o Brasil nas negociações. Mas, além dessa, digamos, incoerência de discurso, vamos falar dos riscos mais palpáveis. O que realmente preocupa os especialistas e ambientalistas ali na Foz do Amazonas. Afinal, não é uma área qualquer. De forma alguma. A gente está falando da Amazônia, né? Um patrimônio natural do planeta. Fontes como a WWF sempre reforçam isso. A região amazônica como um todo abriga uma parcela, assim, gigantesca da biodiversidade mundial. As estimativas variam um pouco, mas falam entre 10%, talvez até 30% de todas as espécies conhecidas. É muita coisa. Muita coisa. E a Foz do Amazonas, especificamente, tem ecossistemas únicos, super produtivos. Manguezais, por exemplo. Exato, manguezais que são verdadeiros berçários para a vida marinha
E são fundamentais para as comunidades locais que vivem da pesca artesanal, da coleta de caranguejo. Do açaí também, né? Importantíssimo para a economia local. Sim, do açaí, claro. Então, um dano ali teria efeitos em cascata, sabe? Com certeza. E tem a questão do carbono também, né? A floresta armazena uma quantidade absurda de carbono. Absurda é a palavra certa. Dados citados pelo WRI e pela AP News indicam algo em torno de 56,8 bilhões de toneladas de carbono. Isso só na biomassa acima do solo. É um estoque gigantesco, fundamental para regular o clima global. Quer dizer, então, que qualquer perturbação ali, tipo um vazamento, ou mesmo desmatamento para instalar a infraestrutura necessária para exploração, Exato. não só liberaria mais CO2 para a atmosfera, como também poderia comprometer a capacidade da própria floresta de continuar absorvendo o carbono que a gente já emitiu. Exatamente isso. É um duplo prejuízo para o clima. E isso nos leva direto ao risco que mais assusta quando se fala em exploração de petróleo no mar: os vazamentos. O pesadelo ambiental. Sem dúvida. Análises e reportagens como as que a gente viu na Infoamazônia alertam que um grande vazamento ali na margem equatorial poderia ter consequências, olha, devastadoras. Por que especificamente ali seria tão ruim? Por causa das fortes correntes marinhas da região e da sensibilidade dos ecossistemas costeiros. Os manguezais que a gente falou, os recifes, inclusive aqueles recifes de corais da Amazônia, uma descoberta mais recente, né? Sim, surpreendente aquilo. Muito. Então, o impacto ambiental e socioeconômico poderia ser catastrófico e de difícil, talvez impossível, reversão em algumas áreas. E imagino que a resposta a um acidente desses num lugar como aquele seria bem complicada. Extremamente complicada. Ambientalistas, pesquisadores, todos apontam para a dificuldade logística que seria. É uma área remota, a infraestrutura portuária e de resposta a emergências ali por perto é limitada. Então, a eficácia de qualquer plano de contingência é questionável. É um ponto de grande preocupação e debate, sim. Afetaria diretamente a pesca, talvez um turismo que está começando, a segurança alimentar de milhares de pessoas que dependem daqueles recursos. Pesado. Muito. E aí, saindo um pouco do risco ambiental direto, embora, claro, tudo esteja conectado, os riscos políticos e de reputação para o Brasil também são altíssimos. Você mencionou a credibilidade climática antes. Como isso se desdobra na prática? É o que chamam de soft power, né? Tentar se posicionar como um líder climático global e, ao mesmo tempo, fazer um movimento que parece totalmente na direção oposta. E justo na Amazônia. Isso enfraquece a posição do país. Gera desconfiança. Exato. Como a AP News destacou, pode gerar desconfiança em outros países sobre o quão real é o compromisso do Brasil com suas metas climáticas, as NDCs, e com a proteção florestal. E essa desconfiança pode ter consequências bem práticas. Consequências como, por exemplo? Pode dificultar o acesso a financiamento climático internacional, sabe? Apoio tecnológico, parcerias para projetos de energia renovável ou de conservação, coisas que dependem dessa confiança mútua. Basicamente, pode acabar minando a própria agenda verde que o Brasil diz que quer liderar. Entendi. E internamente, como fica? Internamente, a pressão também aumenta. A Agência Brasil já noticiou que movimentos ambientalistas, ONGs, comunidades locais já estão se mobilizando. Já falam em ações na justiça. Sim, anunciaram que vão contestar a licença judicialmente e prometem protestos. Isso pode levar a um cenário de litígios que se arrastam, atrasos nos projetos, aumento de custos e uma instabilidade política e jurídica em torno da questão. Geram um desgaste institucional significativo. E você também tocou na questão econômica, né? Que vai além só da reputação. Como isso funciona? Olha, funciona em algumas frentes. Primeiro, o mercado financeiro global está cada vez mais ligado nos riscos climáticos e ESG ambientais, sociais e de governança. Sim, isso está em alta. Pois é, então, investimentos em exploração de petróleo em áreas de altíssimo risco ambiental e de reputação, como é o caso da Foz do Amazonas, podem ser vistos como cada vez mais arriscados. Existe o perigo de se tornarem o que o pessoal chama de stranded assets. Ativos encalhados, certo? Que perdem valor com a transição energética global. Exatamente.
Análises de organizações como Greenpeace até sugerem que, mesmo do ponto de vista puramente econômico, talvez apostar pesado em petróleo na Amazônia hoje não faça tanto sentido a médio e longo prazo. Pensando na transição energética e nos custos de mitigar os riscos. Exato. E tem os custos crescentes de mitigar os riscos ambientais e sociais. E claro, não dá para esquecer, um acidente ali teria custos socioeconômicos locais gigantescos, que recairiam sobre a sociedade e poderiam gerar crises regionais sérias. Ok, diante de todos esses riscos e críticas que você levantou, qual a defesa do governo e da Petrobras? O que eles dizem para justificar essa decisão agora? Bom, aí a gente entra no outro lado da moeda. Sim, é importante ouvir. Segundo as fontes, como a AP News, o argumento oficial é que o licenciamento seguiu, rigorosamente todos os trâmites técnicos e legais que o IBAMA exige. Eles afirmam que existem planos de contingência robustos para caso de acidentes e que a operação vai atender a todas as normas ambientais. E o argumento central seria? O argumento central que eles usam é a necessidade de garantir a segurança e a soberania energética do Brasil. Basicamente, explorar recursos que, segundo eles, pertencem ao país e são necessários. Certo. Segurança energética é um argumento forte. É um argumento forte, sem dúvida. Mas esse é um ponto central do debate, né? Porque, do outro lado, os críticos questionam justamente a profundidade e a adequação dessas análises de risco e dos planos de contingência. Questionam se são suficientes para uma área tão complexa. Exato. E para uma área tão complexa e ainda relativamente pouco conhecida em detalhes. A AP News também menciona que alguns críticos levantam a suspeita, de que pode ter havido alguma pressão política sobre o IBAMA para acelerar a liberação dessa licença. Uma pressão talvez ligada ao desejo de mostrar resultados na área de energia, ou talvez destravar investimentos antes da COP, é isso que sugerem. Essa é a alegação de alguns críticos que a imprensa reportou. Eles sugerem que talvez essa pressa possa ter comprometido a análise técnica mais aprofundada ou a consideração de alternativas. E o governo e a Petrobras negam, imagino. Claro, eles negam essa pressão e reafirmam a lisura técnica do processo. Mas essa desconfiança sobre a independência e o rigor da análise, ela permanece ali como um ponto de forte tensão nesse debate todo. Então tá. Fazendo um balanço de tudo que a gente conversou aqui, fica muito clara essa tensão central, né? O Brasil se preparando para ser o palco da maior conferência climática do mundo. Querendo projetar uma imagem de liderança ambiental. Exato. E ao mesmo tempo dando um passo concreto para expandir a exploração de petróleo numa das áreas mais sensíveis e simbólicas do planeta, que é a Foz do Amazonas. É um contraste gritante. Vimos os riscos envolvidos, né? Com base nas fontes que a gente analisou, riscos enormes para a biodiversidade única da região, para a capacidade da Amazônia de estocar carbono e regular o clima global. Para os modos de vida das comunidades locais, para a subsistência delas. Sim. E, somado a tudo isso, os riscos políticos, de arranhar a imagem internacional do país, a pressão interna que já está surgindo e os riscos econômicos de investir em combustíveis fósseis num mundo que, bem, está em transição. Diante desse quadro todo, que é bem complexo, as fontes como a AP News, a Agência Brasil, elas apontam para alguns caminhos que poderiam, pelo menos em tese, reduzir esses riscos. Ou, no mínimo, aumentar a legitimidade do processo caso ele siga adiante. E quais seriam esses caminhos? Olha, o primeiro passo fundamental seria garantir transparência. Mas transparência radical mesmo, em todas as etapas futuras do licenciamento e de uma eventual exploração. Transparência sobre o que, exatamente? Os estudos, os planos? Sobre os estudos de impacto, sim. Sobre os planos de resposta a emergências, os dados de monitoramento ambiental, tudo. E seria fundamental também, segundo especialistas ouvidos por essas fontes, realizar avaliações de impacto ambiental e social que sejam realmente independentes. Independentes e abrangentes. Isso, e cujos resultados sejam levados em conta de forma decisiva, não só para cumprir tabela. Essas avaliações precisariam analisar muito a fundo o risco real de vazamentos e quais seriam os efeitos concretos na pesca, no açaí, nos manguezais, nas comunidades indígenas
e quilombolas da região. Faz sentido. E talvez o mais importante de tudo, seria preciso um esforço muito maior para alinhar de forma explícita a política energética brasileira com as metas climáticas que o próprio país vai defender na COP30. Sem esse alinhamento claro, a contradição vai continuar ali, evidente. É um ponto crucial. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Que vai além só desse caso específico da Foz do Amazonas, mas que ele ilustra muito bem. Qual seria? Como é que o Brasil, na prática, vai navegar essa tensão entre a busca por segurança energética no curto prazo, que ainda é muito dependente de fontes fósseis, a gente sabe, e a necessidade inescapável de garantir a sustentabilidade ambiental, de proteger seus biomas únicos como a Amazônia e de manter sua credibilidade como um ator sério e comprometido nas negociações climáticas globais. É a grande questão, né? Como equilibrar essas demandas aparentemente conflitantes no longo prazo. Exatamente. Essa é a pergunta de fundo que vai ecoar por muito tempo, mesmo muito depois que as luzes da COP30 lá em Belém se apagarem. É algo para a gente continuar acompanhando e refletindo.